Hoje eu tenho uma fofoca para contar para vocês. E aí, tá curiosa? Curioso? Você é do time que adora uma fofoca e fica em cólicas para saber tudo? Ou é daquele que nem liga? Tipo, tudo bem você me contar depois. Guarda segredo? Ou fica ansioso para passar a fofoca para frente? E quando vai contar a fofoca, você muda um pouquinho a versão dos fatos, iniciando assim um joguinho de telefone sem fio? E aí, fofocamos por maldade ou apenas comentamos sobre algo ou alguém sem fins maldosos? E sobre a minha fofoquinha? É verdade. Fica até o final que eu vou contar ela para vocês. Prazer, eu sou Leila Berto e esse é meu videocast para quem me assiste e meu podcast para quem me ouve. Porque that's life. Gil, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É um prazer, né, receber você aqui hoje, conhecer você. Muito. Estava ansiosa para conhecer, que a gente estava só na forma virtual, né? E eu falei, gente, preciso conhecer pessoalmente. Fiquei encantada pelo Gil. Já nos conhecemos por outras histórias, por outras fofocas. Sim, com certeza. Alguém já tinha feito uma fofoca sobre nós. Já. Que bom, porque isso fez com que a gente se unisse. Exatamente. Então, Gil, por favor, se apresente. E ninguém melhor para falar de nós do que nós mesmos. Essa é uma pergunta muito interessante, pois eu utilizo ela bastante dentro do meu consultório, dentro do meu dia a dia, pois o meu foco dentro daquilo que eu faço é ensinar pessoas a contar histórias. E contar histórias é algo que é extremamente libertador diante dessa perspectiva. E encontrar o viés de falar quem é você é algo que pode ser extremamente libertador. Pois quando você entende aquilo que você é, e não entende numa relação de uma essência cristalizada, de um único modelo, de uma única forma, porém entender que nós podemos ser múltiplos, diversos, que as nossas histórias elas são pluriversais e têm as suas essências, né? As suas maneiras de representar, comunicar. E aí, eu gosto de começar pequeno, de como eu estou. Boa. Como você está hoje, Gil? Hoje eu estou muito feliz porque eu estou aqui falando de um assunto que é super importante, que é fofoca e história. Já falei um pouquinho do que eu faço, eu sou terapeuta, tenho essa formação em teatro, já trabalho com pessoas, comunidades, coletivos há algum tempo. E dentro desse processo, aprender ou ensinar pessoas a contar a sua história é algo muito importante para a gente conseguir compreender as nossas identidades, né, como eu já havia dito, porém, algo um pouquinho mais profundo, que é a nossa memória social. A gente vai entrar em alguns lugares que eu acho importantes sobre essa questão, mas a gente tem que lembrar que nós somos histórias que juntos formamos uma grande memória que foi apagada, que está ainda influenciando a gente a esquecer quem nós somos, e por isso que muitas pessoas têm essa questão de não conseguir dizer, né, quem você é, como você está, ou qual é a narrativa da história. É uma pergunta, parece boba, né, assim, corriqueira, mas é uma pergunta muito difícil quando nos fazem, né? Exato. Quem você é? Ou você vai numa qualificação taxada, né? Fala muito, por exemplo, o nome completo, sua idade, sua profissão e estado civil. É muito cristalizado isso, né? Mas Exato. quem você é mesmo? O que você gosta, né? A Ana Cláudia Quintana, ela sempre tem essa retórica, né? O que você gosta, né, de fazer, com quem você gosta de estar, é muito mais importante do ser do que uma simples qualificação taxativa de um estado civil. A gente tem muitas histórias que são eternas e isso nos prejudica, porque
pensar em quem você é para tentar reduzir a sua É muito pouco, né? É muito pouco. É muito pouco. E eu fiz algo que normalmente as pessoas fazem, né, Leila? Que é o que eu faço na minha vida, qual é o seu melhor hobby, como você se conecta a partir da sua alegria. Porque isso diz muito sobre você, né? Muito, mas também sobre... O nosso trabalho ocupa muito o nosso tempo. E às vezes a gente nem gosta dele, mas se identifica com ele de uma certa forma, porque te faz funcionar, te faz estar em sociedade, faz você conseguir construir a sua experiência de vida. E aí as suas narrativas vão ficando limitadas ao que você produz, né? Exato. A gente tem muito isso, né? O ser estabelecido através do trabalho, da produção, né? Quem você é a partir do trabalho, né? Então, o ser é quem você é trabalhando. Gil, a fofoca, Vamos começar. ela também diz muito sobre nós, né? Ela diz sobre nós, ela diz sobre os outros, né? E às vezes eu vejo assim a fofoca um pouco prima irmã da inveja, né? Que é onde todos nós fazemos fofocas, ouvimos fofocas, mas nós não somos fofoqueiros. E assim, a inveja, ela é bem parecida, né? Porque todos nós invejamos, mas não sentimos inveja, né? É uma conta que não fecha, né? Porque como que a gente pode se sentir o tempo todo invejado, né? Todos, né? A maioria das pessoas, e não sentir, né? E como a gente também é fofoca, né? As pessoas fazem fofoca sobre nós, todo mundo faz fofoca e a gente não faz a fofoca, né? Então, ela é mesmo prima irmã da inveja ou não? Podemos desassociar as duas? Olha, eu acho que sim, a inveja ela faz parte desse processo, mas ela é uma das pequenas qualidades ou categorias que a gente poderia colocar numa relação comportamental. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, para entender como nós utilizamos a fofoca dentro do nosso dia a dia como uma relação de controle, uma relação de inveja, uma relação de poder, mas como também uma mediação, como, né, a pessoa que nos conhecia antes conversou sobre a gente, fez uma ponte para nos aproximar. E isso a gente percebe bastante também quando a gente é adolescente, né? Na escola. Como? Ai, me conta! Ai, quando eu era adolescente, eu adorava uma fofoca, me enfiava em umas fofocas, saía de umas fofocas, e aí não era nada do que tinha acontecido, ou era realmente, mas eu não queria que ninguém soubesse. A gente tem muito isso na adolescência, né? Porque adolescente fofoca muito, né? Muito. É uma arma a fofoca quando você é adolescente, não é, Gil? Porque a gente cresce com as fofocas, a gente já vai entrar nisso. A gente cresce com as fofocas? Cresce, muito, muito, muito. Eu acho que vamos dar 2 passos aqui para trás, senão vamos começar a devanear muito. Mas faz parte. Faz parte. Se a gente olhar a etimologia da palavra fofoca, ela já vai nos ajudar a trazer um direcionamento do que realmente ela está querendo trazer para a gente, pois ela é uma derivação de uma palavra chamada fuca, que vem dos povos bantus, congos, os angoleses, que tem a ver com a história dessas pessoas que foram escravizados. E fuca veio se tornar fofoca, e quer dizer remexer, revolver, trazer à tona. Trazer à tona, mas eu gostei muito de um pensar que é o que faz você remexer por dentro. Porque quando a gente escuta uma história, quando a gente é pego por ela, parece que tudo aquilo que a pessoa está falando está acontecendo com você também. Você não tem essa impressão? Tenho. É a impressão do que, na verdade, é o que nos afeta. Como isso nos afeta. Porque a afetação, ela não é uma coisa... ela é positiva e negativa. E sim, tudo que acontece nos causa uma afetação. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que o afeto, né, a afetação é só algo tipo, nós temos uma relação de afeto, ai, que bonitinho. E não é toda e qualquer forma com que você se sinta. É isso. Sim, como eu estou aqui com você nesse espaço, dentro dessa troca. Como você está me afetando. Exato, como eu estou te afetando, mas não é só a relação pessoal, como a gente está trazendo aqui, mas como esse quadro me influencia. Como falar com você, com esse microfone, vai trazer
uma maneira de eu conseguir dialogar com seus olhos, com esse copo, com essa xícara e todo esse ambiente. Então, o afeto, ele, antes de ser uma relação perceptiva, psicológica, é uma relação fisiológica. E Então, o corpo ele vai sentir o que essa afetação vai nos trazer. E por que o corpo se afeta? Porque ele quer nos ajudar a comunicar algo muito importante que tem a ver com as histórias sobre a sua natureza. Nós nos afetamos porque nós precisamos sobreviver. Nós precisamos encontrar lugares aos quais nós possamos construir essa história, produzir uma boa relação saudável, com trocas que fazem a gente ter conexão. Então, os nossos afetos, eles nos ajudam a encontrar as bússolas para essas relações que podem ser boas. Mas, enfim, o que eu quero trazer sobre essa relação, né, e isso também tem muito na corporeidade africana, né? A gente entende que a oralidade, que é isso que eu quero resgatar dentro dessa troca, é uma forma muito importante da gente se comunicar, que hoje ela perdeu sua potência pela relação documental e escrita. Porém, eu tenho uma grande teórica, filósofa, espiritualista, feminista, são tantos adjetivos que eu posso colocar aqui, que é a Habiba Kresmayer, que ela tem a teoria do desenvolvimento da memória. E ela conta tempos muito importantes para nós, de quando nós ainda não conseguíamos nos comunicar, tínhamos apenas memórias episódicas, vivíamos dentro de um sistema nervoso um pouco mais primitivo. Logo depois a gente tem uma relação de conseguir construir através desses episódios histórias, então a gente tem uma comunicação que é não verbal. Que são as pinturas, as marcações rupestres, onde a gente vai contando a história do dia a dia. Que tem toda uma conotação, ou vai abrir espaço a partir dessa representação mimética e também visual, a mitológica, que é uma relação com as histórias e as histórias que estruturaram os nossos povos. E aí a gente tem uma relação hoje, dentro dessa perspectiva da memória, da fala, da teorização, da documentação, a escrita. Legal! A gente só tem 6.000 anos de escrita. É muito pouco, né? Se a gente for pensar em quantos anos tem a Terra, é muito pouco, né? É pouquíssimo, é pouquíssimo. Então a gente demorou muito para começar a se comunicar, né? A gente demorou muito, mas existe uma pesquisa que fala que a nossa melhor qualidade de vida éramos quando... Não falávamos? Não nos comunicávamos? Exatamente. Verdade. Porque éramos grupos pequenos, estávamos numa relação coletora e caçadora. Será que é porque tinha uma ligação maior com a natureza? Sim. Que quando a gente se volta para a natureza tem toda essa conexão, né? A gente não se desperta com coisas tão vis, digamos assim, né? A gente consegue desenvolver o ser com uma facilidade muito maior, né? Super. E aí tem uma coisa sobre a tecnologia e a nossa teorização. O meu celular, ele precisa de mim 7 dias por semana para que ele precise funcionar. Energia, dinheiro, tempo. A natureza não, a árvore tem um instinto que tem uma conexão, uma fluição, né? Exatamente. Natural. Exatamente. Ô Gil, e assim, ó, o que difere a gente querer dar uma notícia ou saber sobre uma notícia de uma fofoca, né? Qual a diferença, né, da fofoca e da notícia? Ou as duas são as mesmas coisas? Uma fofoca também é dar uma notícia? Eu acho que a gente pode ampliar a fofoca e dizer que nós temos muitos vieses. Quais são os lugares que a gente vai contar essa fofoca? E se tem... Dependendo do lugar, ela é fofoca, dependendo do lugar, ela é notícia? Não. É notícia, dependendo da forma que isso for explorada para comunicar essas pessoas. Porque quando a gente fala de um repórter, quando a gente fala de uma pessoa que tem integridade em conseguir documentar e quer fazer isso de uma forma a trazer os fatos... Trazer informação. Informação, né? Eu tenho uma notícia que ela é boa, ela está ajudando a comunicar
ela está ajudando a gente conseguir construir e produzir as nossas histórias dentro do dia a dia. Agora, a notícia, ela tem uma relação um pouco emergente. E aí a gente vai entrar um pouco na relação das notícias que são sensacionalistas, né? Isso que a gente vê tanto na nossa mídia. E uma coisa que é muito importante, você falou sobre inveja, a gente atravessou um pouco algumas categorias dentro dessa questão. O que mais eu estudo hoje é o comportamento de dominação. Pois, diante de toda essa relação patriarcal, nós temos muitas formas de criar personagens, personas, mas diante a maneira ao qual esse contexto nos influencia, eles acabam bifurcando e caindo em pontos centrais e específicos de comportamentos de pessoas que querem oprimir ou, de alguma forma, dominar. Usar a notícia como forma de domínio de massa. Exatamente. Então, a gente vai fazer uma manipulação, né? Para que as pessoas tenham esse tipo de informação, ou apenas essa informação, ou que elas não tenham informações, ou a gente dá uma informação errada para que assim a gente tenha controle. E isso. Esse comportamento ele está baseado na relação... Porque controlar o outro todo mundo quer, né? Vamos falar sobre isso. Mas esse comportamento, ele fala sobre 4 bases que são simples e a gente pode levar para casa muito fácil. Como entender se com a pessoa que você está conversando existe uma relação de superioridade, de inferioridade. Existe uma questão do nós com os outros. Existe uma relação da ordem e da desordem numa relação inversa. Como? Normalmente, a gente tem uma ordem divina, que vai falar sobre toda a organização e essas estruturas, e a gente tem a ordem natural. E, muitas vezes, a gente quer construir uma ordem que é uma desordem sobre a relação da natureza, pois é uma relação cíclica. E é muito difícil a gente conseguir, dentro de uma relação... criar essa desordem. Porque são muitas conexões. Sim. Né? Dentro desse... E a natureza não vai se desorganizar, ela vai seguir o ciclo e o fluxo dela, e a gente não vai conseguir mentir sobre algo que não vai conseguir performar, atuar. Exatamente. A gente sabe que as informações que são importantes, elas vão ficar vivas daqui a 100 anos. Será que o que aconteceu agora com toda a nossa relação política, daqui a 100 anos a gente vai lembrar disso? Ou não? Dependendo como vai ficar registrado isso, né? Ou como as pessoas vão contar essa história, né? Porque se a gente for pensar em todas as histórias que nos foram contadas, existem histórias que não foram contadas, né? Então, por isso que até às vezes existe esse, talvez, né, Gil, esse limbo que a gente fica perdido sem saber quem somos e não conseguimos nem nos apresentar. Exato. Porque da onde viemos, né? Quem somos? Quem veio antes de mim, né? E quem tem uma ancestralidade próxima, eurocêntrica, às vezes eurocentrada, quero dizer, porque eu sou também, como muitos, o extrato do Brasil, né? Assim, sou italiano, sou espanhol, sou indígena, sou... Exatamente, eu sou bem o típico miscigenado Sim. do Brasil. Então, por que algumas pessoas que têm descendência eurocentrada conseguem documentação, conseguem entrar na sua relação histórica, e por que outras não? Não consegue ter o nome que tem a representação na sua língua, nos seus povos de origens e assim sucessivamente. Então, sim, nós vivemos um grande apagamento social. Esse apagamento social faz com que a gente seja manipulado de diversas formas possíveis, e isso traz muitos efeitos negativos dentro da nossa vida. Sim, inclusive quando alguém faz uma fofoca e você não sabe exatamente quem você é, ou ela vai te machucar muito, ou você vai querer ficar provando o tempo todo, né? Ou em uma negação, né? Não, eu não sou assim, tá todo mundo vendo quem você é, mas você não admite, né? Ou aquilo te machuca muito porque é uma verdade sobre você e você sabe dessa verdade. Também isso? Sim, mas dentre aqueles tópicos existe um que eu acho que a fofoca ela tá muito próxima, que é o sentido de emergência.
Como assim? Me explique. O comportamento de dominância, para que ele seja efetivo, eu tenho que construir estruturas ou processos de emergência para que me tire o sentido e a direção desse ambiente e que eu fique conectado com aquela questão. Porque quando eu digo assim para você, vamos ser um pouco mais pessoais, assim, né? Me diga. Sabe, Leila, eu tenho uma história, eu tenho algo para te contar, mas não conta para ninguém. É algo. Eu fico mais curiosa ainda quando a pessoa fala isso. Exatamente. Sentido de emergência. Eu tô trazendo aqui para você que é importante para você saber isso. sobre Aí eu a ligo miss- meu hiperfoco, nada mais importa, só aquilo que você tem pra me dizer. Se você tem TDAH, piorou, né? Você vai viver isso de uma maneira muito difícil se você tiver um hiperfoco. Sim. Sim, se você for um ansioso, ter essa relação da neurose muito próxima, sim, você vai ter muitos problemas. E esse é o lugar da dominação. A gente já tem isso tão normalizado dentro do nosso dia a dia, que esse sentido de emergência, que era para nos ajudar a conseguir construir uma boa ligação no nosso dia a dia, por todas essas influências, ele tá uma loucura. Se perdeu. O nosso sentido, através dessa questão de emergência, Se perdeu. muito ruim. Por isso que as pessoas são influenciadas, né? Assim, se eu não sei quem eu sou, se eu não conheço as minhas histórias, quantas pessoas eu fui dentro dessas histórias, qualquer palavra que tenha uma entonação diferente pode se tornar algo extremamente gigantesco, né? Ou eu querer ser algo que me influencia, mas nem faz sentido pra mim, eu nem sou, nem me enquadro nesse perfil, mas eu tô ali influenciada e facilmente influenciável porque eu não me conheço. Exatamente. Ai, que triste. E que bonito, porque a gente está aqui falando sobre algo que é potente. Trazendo isso, né? E assim, é pequeno como hoje nós olhamos. Existe uma desvalorização das histórias, né? Sobre todos esses aspectos aos quais a gente está falando. E a gente está acostumando com isso. Hoje eu fiquei muito feliz de vir para Santa Bárbara, porque quando eu estava com o Andrei, eu vi um senhorzinho na frente da casa dele. Bem coisa de interior, gente, porque os vizinhos, eles acordam bem cedo já, né, pra saber todas as atualizações, trocar uma ideia, se comunicar com a vizinhança, varrer uma calçada. Que lindo, ver alguém ali. Ai, gente, o Gil é da capital. Então, ele tá achando assim tão lúdico. Percebi agora. Não é lúdico, não. É uma relação de se sentir segura onde você está, né? E, como você diz, São Paulo, a gente não tem mais isso. Eu ficar com alguns lugares, poucos lugares a gente tem. Mas você sair e fazer uma roda com as cadeiras, na frente da casa, na calçada. E ficar conversando. É uma delícia. Eu Essa sinto muita troca falta disso também. É importantíssimo. Cria-se uma comunidade, né? As comunidades começam a se perder quando a gente trabalha, chega em casa, não conhece o vizinho, né? E a gente acaba perdendo essa comunicação, que é extremamente importante, né? A gente ouve muito isso, né? Não conheço meu vizinho. Quem é? Não sei. Tem muito isso, né? Tem. Infelizmente. Tem. Ô Gil, então, já que você tá achando assim o interior bem pitoresco, poético. Por que nós nos interessamos então tanto pela fofoca, né? Muitas vezes também, né, a gente quer fazer a fofoca ou dar aquela notícia de primeira mão, né? Então, tipo, quero contar primeiro, né? A gente fica super ansioso para dar aquela notícia de primeira mão. Por que a gente sente isso? Tem uma questão. Qual que é essa questão que nós temos que a gente quer contar isso primeira mão? Ou fazer a fofoca? Ou dar a notícia? Assim, existe um tempo, como eu trouxe para você, que é esse tempo mitológico, onde nós vivemos milhões de anos
nos desenvolvendo através de uma oralidade e a partir da troca. Então, a palavra, o corpo, a história, como a gente trocava isso dentro das nossas comunidades através dos ritos, da dança, faz com que a gente se organize na nossa vida. Faz com que a gente consiga entender quais são os perigos que estão ao nosso redor. Eu consigo aprender com a história do outro. Eu não preciso vivenciar tudo dentro da minha vida para compreender, ter uma experiência corporificada. Eu não preciso. Com a observação, a gente consegue ter uma experiência, então, de vivência? Com a troca. Com a troca. Com a troca. Porque eu fico com a observação contemplativa. Acho que isso a gente pode fazer com na natureza. Mas isso que a gente está aqui conversando, você falando sobre... eu adoro fazer essa contemplação com a natureza. Acho que eu já contei aqui, tem um programa, um canal que eu adoro, que chama Love Nature. Eu adoro esse canal, porque é bem isso, a observação da natureza. Ah, sim. Então, esse lugar contemplativo, ele é bonito, ele é potente para nós. Mas a troca mesmo, isso que a gente está fazendo com sinceridade, entendendo quem você é, quem é o outro, percebendo os limites, sentindo cheiros, olhares, é muito potente. Então, por isso que a gente quer contar? Por isso que a gente quer contar. Eu acho que esse sentido de... Não é para querer chamar a atenção para nós? Isso, ter aquela informação? Isso se tornou a partir de uma relação teórica, pois quando a gente fala sobre o desenvolvimento, né, dessa memória, da palavra, da escrita e toda essa perspectiva, a gente entendeu uma coisa, que informação é poder. Então, a gente ter uma notícia de primeira mão é ter o poder. O poder. Né? Se eu sei de algo que ninguém sabe. E, né, quantas pessoas são jogadores, pessoas são famosas, que caem em golpes, né? Ou até outras pessoas. Tinha um golpe de uma mulher falando assim, ai, me manda nude. Estava acontecendo muito isso. E ela pegava, depois mostrava. Tudo isso, golpe digital mesmo. Depois você dá uma olhadinha no Google que você... E a pessoa te aprisiona a partir desse crime, né? Que é falar para a pessoa. Eu tenho suas fotos e vou contar para sua família. Relação de poder e controle. Entendi. Porque ela quer dinheiro. Né? Entrando numa relação... Então, ela desenvolve um encantamento, uma narrativa onde ela consiga te prender... E depois ela faz uma chantagem com você através daquela informação que ela tem sobre você. Pode te chantagear. Mas isso é bem maldoso, né? Mas tá aí, menina. Tá aí. Eu queria ver com notícias super lindas e maravilhosas sobre várias questões, assim, mas a gente tá passando muitas questões importantes sobre... O uso da informação para que a gente consiga obter vantagem financeira de forma criminosa. Fake news. Fake news. Fake news, o que a gente passou agora nesses últimos tempos. E a fake news cai naquilo que a gente acabou de falar, né? Que é a questão de você se deixar influenciar, né? Porque existem fake news que são muito óbvias, né? Mas tem umas que são tão bem montadas que a pessoa ela acaba desconfiando até do conhecimento que ela realmente tem. Então, ela tem o conhecimento, ela tem a experiência, né? Ela tem a inteligência, mas, às vezes, ela se vê diante de uma fake news e duvidando daquela certeza que ela tem que aquilo é uma mentira. Exatamente. É muito sério, né? Então, imagine quem não tem a informação. Porque, assim, pode parecer que as pessoas falem assim, com um desdém, né? Nossa, mas como consegue acreditar nessa mentira? Mas, se elas estão aí, se elas existem e muita gente acredita, é porque realmente tem influência, surte efeito, né? E aí, as pérolas do Enem, elas existem, elas são reais. São reais. Elas são reais. São reais. Quando você lê, eu gosto muito com os meus pacientes da gente ler as conversas, porque em alguns momentos, dependendo de quem é, pra gente treinar... Conversas como? De WhatsApp? De WhatsApp, não, de entrar em aplicativo mesmo. Eu sou um terapeuta moderno, então quando o paciente está ainda com receio de se apresentar no mundo, de ter uma interação, e a gente começar a ter uma relação de troca que ele esteja seguro, a internet, nesse lugar, ela nos ajuda. Como? Fiquei curiosa. Então, a gente faz um perfil para a pessoa. E ela começa, a partir daí, a criar uma relação Que legal!
de aprender a se comunicar, se colocar, o que, que ela quer demonstrar para o outro, como isso pode ajudar ela. Treinar mesmo. A gente não é treinado a construir nossas relações. A gente, né, assim... Só vai. Vai, escola, né, algumas maneiras. Segue o fluxo. Exatamente. Tem um lugar que é muito moldado. Esse é um fluxo muito perverso. Exatamente. Vai sair sempre que com... nos encaixa em um lugar onde a gente não cabe, mas a gente tem que se apertar, se mutilar para poder caber. Exatamente. Exatamente. Então, treinar a forma que a gente conta essas histórias, de qual é o viés que você vai entrar em contato com o outro, isso ajuda muito a gente perceber qual é o lugar que a gente vai entregar, né? O Jung, ele vai falar muito sobre a projeção. O que dentro dessa história eu projeto o que é meu, e se essa relação da projeção está sendo saudável ou não. O que é a projeção? Para que a gente consiga entender e seguir seu raciocínio. Quando eu tenho uma história, quando eu tenho um conto, eu aumento um ponto. É mais ou menos isso. Como é que eu vou interagir com essa história internamente e vou traduzi-la a partir da minha experiência e desses afetos que foram construídos a partir dessa troca? Então, é como se eu, Leila, tenho uma ideia sobre você, mas essa ideia que eu tenho sobre você é sobre o que eu sou. Que você experimentou na sua vida, como você categorizou o nome desse quadro, esse japamala, qual é a experiência que você teve com a água. Por isso que a gente fica na neurose tentando adivinhar o comportamento ou a fala da pessoa, porque a gente parte de um lugar onde eu sou assim, eu acho que ele pensou assim, mas é uma perspectiva minha, totalmente da minha vivência, da minha experiência, aí eu projeto no outro aquilo que eu faria, Exatamente. que eu sou. E muitas vezes, acho que a maioria das vezes não é assim, né? Então, por que a pessoa se comportou desse jeito? Se comportou desse jeito porque assim, assim, assim. Mas porque eu penso dessa forma, ou porque isso já me aconteceu dessa forma. E muitas vezes não é nada disso que a pessoa está pensando, ela não teve aquele comportamento. Isso é a projeção. Exatamente. A gente projeta no outro aquilo que nós somos. Exatamente. Nós vivenciamos o mundo que nós aprendemos. Então, nós vamos projetar sempre. Projetar é algo natural e é o que faz a gente entender os nossos impulsos, os nossos desejos, a forma que você é, né? E isso é único. Como você experienciou a sua história dentro da sua vida é seu. A gente tem irmãos que passam pelo mesmo evento, dentro da mesma família e têm experiências totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Isso é natural. Por isso que nós precisamos entender que dentro dessa diversidade, nós não somos universais. Nós não somos pessoas iguais dentro dessa relação. Nós somos humanos e temos as nossas proximidades, mas como nós experienciamos a vida... Totalmente diferente. É único. E é isso que é tão bonito dentro dessa relação da vida. Porém, se eu não conheço a minha história, não sei quem eu sou, não tenho habilidades com as minhas emoções, muito dentro daquilo que está dentro de mim é desconhecido. E desconhecido não só numa relação negativa. Putz, é algo que eu desconheço, vai fazer mal. Não, pode ser coisas boas, pode ser coisas que são interessantes, difíceis e podem ser coisas ruins. E quando eu projeto e eu não me conheço, não conheço a história, tenho questões dentro da minha vida, eu posso projetar essa história com a minha sombra, com aquilo que está reprimido dentro de mim. Aquilo que eu não reconheço, aquilo que eu não vejo. Porque aí eu posso fantasiar, tá na história do outro, com as relações que eu desejo, mas eu ainda não tenho força o suficiente para experimentá-las. Né? E dentro de um plano inconsciente de um ser humano comum, porque tem seres humanos que já nascem dentro de uma relação comportamental dominante, que já entendeu que isso funciona dessa forma e utiliza a informação como uma relação de poder, né? Como uma relação de eu quero mudar a forma ao qual ele vai desenvolver as suas atitudes na sociedade. E aí a gente estava falando de fake news e toda essa perspectiva. Cancelamento. Pessoas que foram canceladas na internet. Você lembra disso? Várias. Várias, porque o público tomou uma história como verdade dentro daquele viés e
Muito Black Mirror, né? Muito Black Muito Mirror. Black Mirror. Sim, sim. E assim, a gente usa também essa projeção para fugir da autorresponsabilidade. Então a gente culpa o outro, foi o outro quem fez, e aí a gente vai escondendo a nossa sombrinha embaixo de um tapete, a gente não vê quem a gente realmente é, ou o que a gente realmente causou, ou a fala que a gente teve. A gente tem uma ideia que isso também é importante dentro desse comportamento de dominância. Que todos os seres humanos, eles são agressivos e competitivos. E essa é uma ideia muito forte, disseminada pela nossa conexão com a mitologia greco-romana e tantos outros povos que tinham essa relação tão potente de dominação, dominância, herói e vítima, e assim sucessivamente. Mas quando a gente consegue relembrar que a humanidade ela é muito maior do que essa época, que nós temos outras formas que precisamos relembrar e entender que está antes desse processo traumático, ele nos fala que, como humanidade, o que fez a gente estar aqui, nesse momento, e aí eu vou ser muito romântico agora, sim. Ele vai sair da graduação e agora ele vai ser romântico. É o amor. É o amor. Mas não é o amor romântico dentro desse olhar que a gente traz, né? O brasileiro com as suas novelas, né? É um amor da relação do cuidado. Nós conseguimos estar aqui por milhares de anos dentro dessa relação oral, por essas trocas, por compartilhar, por nós estarmos juntos e entendermos como grupo quais são as necessidades e a intimidade de cada um. E, como eu falei, isso é um tempo muito, muito importante no processo de desenvolvimento do ser humano. Isso está em nós, no nosso corpo, no nosso sistema nervoso. Existe um teórico chamado Stephen Porges, e ele traz uma proximidade também para essa relação teórica da Habiba, que ela fala sobre os tempos da memória e a palavra. E ele vai dizer que o nosso sistema nervoso, ele conta essa história desses milhares de anos, quando nós éramos uma bactéria, nos tornamos répteis, evoluímos. Isso fica no DNA humano. Isso está dentro do nosso processo adaptativo. Ele chama isso de teoria polivagal. E ele coloca que uma dessas partes, que ele chama de vaso dorsal, que é essa mais antiga, que tem a ver com o nosso dorso, com o intestino, toda essa região, é a mais antiga. Tanto que quanto mais... Foi a primeira que se desenvolveu. O intestino. Tanto que temos neurônios, né, no intestino. Exatamente. Pegou. A gente fabrica mais serotonina, ocitocina. Tem mais um Nina que agora esqueci. A gente processa praticamente no intestino. Aí a gente tem coração também com neurônios. Essas substâncias que nós liberamos são processadas no intestino? São. Muitos. É que hoje é difícil você ter um paciente que apenas tenha depressão. Hoje você pega um paciente que é depressão, ansioso e assim vai sucessivamente, né? Mas antigamente, quando você pegava um paciente apenas depressivo, a gente trabalhando a alimentação dele, tendo médicos interessantes que ajudem nessa relação da desinflamação, tratamento multidisciplinar do intestino, a pessoa... surtir efeito. Que legal! Que legal! Quando você me fala desse domínio de massa e tudo mais, né, dessa informação, eu me lembro muito dos veículos de comunicação, né? Porque nós temos o rádio, né, ainda a TV e, de certa forma, agora as redes sociais, né? Todas as notícias que chegam, né, para grande população. Elas são fofocas? São? Porque aí eu volto de novo naquela pergunta, né, nesse sentido. Com a notícia versus fofoca. O que é uma fofoca? Fofoca é para te chamar a atenção, remexer o seu corpo. E quando a gente fala desses meios de comunicação,
YouTube, Instagram, né? Tudo aquilo que você não paga, você acaba se tornando o serviço desse produto. E o que eles querem de você? Eles querem chamar sua atenção para uma relação emergente. Ou que você sinta... Para que você fique ali preso. Grudado. Dopamina, uma das questões... Dopamina! Que também tem a ver com a relação... Ai, é muito gostoso liberar dopamina na hora que a gente pega o celular, né? Acho que libera mesmo, né? Libera, já tem vários estudos. Esse lugar de atualizar... Que é recompensa rápida, né? E o nosso cérebro, ele é especialista em querer atualizar, porque ele quer entender o ambiente para construir uma proteção. Então, por isso que essa sensação de emergência, ela é muito utilizada na relação da dominação. Então, histórias que você percebe, esse é um japamala. Esse é um japamala! Esse japamala, ele foi feito na Índia através dos monges e que... Né, a forma que eu estou trazendo, a importância de onde, como, vai fazendo, às vezes é apenas um japamala. Mas a forma com que você conta. Isso é muito. Isso também, de certa forma, traz uma personalidade, uma característica do ser humano também, né? Porque se nós somos diferenciados, existem várias formas de se contar essas histórias, de se trazer, né, a descrição de um objeto e tudo mais. Isso também nos personaliza, né? Mas também é usado, às vezes, de forma ruim, para que você faça o consumo de algo que você não vai usar para nada, né? Para nada. E vende muito bem, né? Você cria esse fetichismo, né? Cria. Então tem que saber contar muito bem. Sim. Quando você aprende sobre você mesmo, assim, nesse sentido... O que é isso? Um japamala. O que é isso? Um japamala feito na Índia, traz toda a energia. O que você quer construir com o outro? Nesse sentido, dentro dessa troca com a história, o que você quer abrir de experiência? Então, as mídias sociais, a TV, o rádio, elas causam essa afetação na gente. E elas só conseguem causar essa afetação através dessas notícias, dessas fofocas. Dessa forma de contar, que às vezes tem muito mistério, muita raiva, surpresa, uma supervalorização do produto, para que você fique... preso nessa condição de eu preciso muito, quero entender, isso vai ser muito importante para mim. É que eu lembro de... Os meus casos são difíceis. Mas eu vou contar. Eu estava lá fazendo uma palestra, né, para a OAB de São Paulo, em Cotia. Corajoso, gente, fazer... Eu acho que quem faz palestra para advogado, se não for da área, é muito corajoso. E o delegado estava falando sobre esses crimes, como a pessoa... Os digitais? Os digitais, mas a pessoa que também tem o seu telefone, você recebe aquela ligação fantasma e a pessoa começa a falar: Mãe, me pegaram, eu tô aqui, né? Sabe, sequestro, ou ele fala uma outra coisa. Não, você coloca tal coisa. As pessoas que passaram por essa experiência... Gente, o Gil, ele mantém tanto uma constante... Como assim? Que quando ele sai dessa... Eu fico tipo... E chama mesmo a atenção, né? Olha como a gente muda a voz. Chama, que eu tô criando outros afetos, né? Outras energias. A pessoa, ela sai Fica de desesperada. Si. Não é a voz não é nem parecida. Sabe? Não tem essa... Mas você foi afetado de uma maneira que seu senso de emergência te levou para um lugar que você precisa sobreviver, que você precisa fazer uma ação que salve aquela pessoa, que você já pega, faz seu pique, pega não sei o quê, e depois você, com um pouco mais de calma, consegue entender o que está acontecendo, aí você vai ligar para a pessoa fala assim: nossa, mãe, eu estou no trabalho. O que aconteceu? E é sempre... trágico, né? Meu filho, minha filha, o que aconteceu? Então, e aí ele estava falando sobre essa questão. Então, essa relação da emergência, ela é muito potente e nos influencia a todo tempo. Nem importa o que vai ser comunicado depois, mas você chamou a atenção ali, ligou um hiperfoco e ali nada mais importa, você vai acreditar naquilo que está acontecendo. E a psicologia da dominação, que é o que a gente pensa e quer falar mais sobre isso o tempo todo, é mostrar que
Nós precisamos sair dessa relação emergente na vida. A gente precisa sair dessas estruturas. E como que a gente faz isso? Tempo. Nós precisamos recuperar o nosso tempo. Não agir rapidamente. Sai do imediatismo. Qualquer coisa que tenha uma relação imediata. E com esse mundo ansioso, como que a gente sai do imediatismo? É esse o lugar que a gente Temos trabalha. que voltar para a natureza. Temos que voltar para a natureza. Olha, tem algumas características de um fofoqueiro, né? Porque o que faz normalmente uma vizinha, um vizinho, um colega de trabalho, uma tia, um tio, né? Levar um nome de fofoqueiro. A gente sempre ouve isso, né? Ai, não conta isso pra tal tio, tal tia, porque fofoqueiro, né? Ou, nossa, se esse acontecimento tivesse acontecido na minha rua, tal pessoa não ia deixar passar. Isso jamais ficaria oculto, porque a pessoa teria visto. Então, a pessoa vai levando uma fama de fofoqueira, né? Quais são essas características? O que a pessoa tem que você olha e fala, fofoqueiro? Nós temos vários tipos de fofoca. Ah, então me conte. Como pra existir. gente conseguir ver quais são esses tipos de fofoqueiro. Eu vou falar sobre algumas características, porque eu acho que todo mundo fofoca. Sim. E de formas diferentes. Algumas pessoas pegam essa história e levam de uma forma ao qual tem essa consciência, tem pouca modificação. A gente tem pessoas que apenas escutam histórias. Você não tem aquela pessoa dentro da sua família Tenho, que conhece... mas eu não posso falar aqui porque ela assiste todos os meus pods. É você! Que conhece a história de todo e talvez mundo. ela não se conheça tão bem, mas ela é a pessoa assim. Então, eu tenho uma coisa para te contar. Ela já sabe o que eu vou contar. Você tá sabendo de tal coisa? Não, porque ela quer ouvir o que eu tenho para contar ou a versão que eu tenho para contar. E assim, essa pessoa faz sucessivamente. Exato. Com todo mundo. Exato. Isso é um tipo. Esse é um tipo. Que só ouve. Que só escuta. Esse é o ouvinte. Esse é o ouvinte, quer entender tudo o que está acontecendo ao seu redor, não interage muito com o outro, mas quer saber da notícia para... O que eu posso controlar, né? O que eu posso... Normalmente são pessoas mais inseguras. Mais inseguras? São pessoas que não conseguem construir ou ter uma relação extrovertida com a vida clara, porque se sentem fragilizadas nesse tipo de posição. Ou controladas, né? O tempo todo. Ligam muito porque as outras pessoas estão falando sobre ela. São pessoas apaziguadoras essas. E aí, tá. sai um pouco daquela relação de insegurança. Porque tem pessoas que acabam trabalhando habilidades dentro da sua família, por terem muitas histórias como essas, entram em contato com essas fofocas, com essas histórias, essas formas. E aí, o que ela faz? Ela sabe de você, sabe do outro, e fica entre vocês tentando apaziguar, contando uma outra história. Então tem um ponto bom. Tem. Eu acho que da forma ao qual isso vai sendo construído, como na nossa adolescência. Né? Realmente, essa pessoa é pacífica. É uma pessoa pacífica. Ela vai ter questões? Óbvio que vai. Porque uma pessoa que acaba tendo que mediar muito essas histórias, ter que levar para um lugar sempre de equilíbrio com o outro, ela tem um desgaste de energia que é profundo. Né? E o quanto ela coloca de energia na sua própria vida para desfrutar aquilo que ela acha interessante e, né, construir essas... Esse é um tipo. Esse é um tipo. Qual eu acho que eu já outro? falei 2. Falei do inseguro, que eu acho que é interessante a gente colocar. A pessoa que tem essas... que acaba atravessando essa relação da história por uma insegurança e quer estar próximo. O segundo, a gente falou desse que é um pouco evitativo, conhece a história de todo mundo, quer saber... Para conseguir fazer uma pacificação... Que, não, na verdade, para ter essas histórias. Ele está chegando naquele que é o que quer botar fogo na fogueira. Aí eu acho que ele está sinalizando isso. Tem aqueles que são apaziguadores sobre essa relação, que a gente estava trazendo. Os controladores, que são uns dos mais difíceis possíveis. E qual que é a característica desse controlador? Porque a história tem que sempre ser
um final que ele queira dar. E às vezes a gente percebe que Então, pessoas... às vezes, ele manipula o final da história. Claro. O controlador. Claro. Ele tem uma narrativa onde ele vai pro interlocutor dizer aquilo que ele vai conseguir manipular esse interlocutor. E ele pode colocar fatos da vida dele, né? Eu estava em tal lugar, fiz tal coisa, quando isso estava acontecendo assim, para trazer essa pessoalidade, que legal! Esse lugar que envolve, né? E aí, às vezes, tem as pessoas que se comunicam, que gostam de história mesmo, que é chamada de fofoqueira. Né? Tem gente E essa é a que põe a lenha na fogueira? Essa é a que põe a lenha na fogueira. Que espalha a roda. Vai. Vai, essas são aquelas que gostam de conversar. Eu estava lembrando de uma história ontem. Eu tinha ido para uma festa com uns amigos. Essa é a que conta o segredo da família. Essa é o que conta o segredo da família. E aí causa, assim, uma reviravolta na família. Essa e ela fica ali assistindo o circo pegar fogo. Essa é aquela que, normalmente, na ceia de Natal... É a que vai trazer à tona e vai espalhar a roda toda. Essa é aquela que gosta de se expor, né? Gosta. Verdade, né? Verdade absoluta. Vou contar a verdade. E essa manipula também ou não? Ela só conta o fato, sai correndo e deixa todo mundo no mal-estar? Acho que normalmente deixa no mal-estar. As pessoas mais controladoras e inseguras acabam ficando um pouco mais dentro da história, né? Querendo lidar um pouco mais com ela. Agora, as pessoas que têm essa qualidade, normalmente ela parece que quer se desfazer um pouco da história também para encontrar uma nova, sabe? Tem um lugar da perseguição da nova história, né? E ela sente prazer em ver esse cenário, essa cena toda que ela criou com essa notícia bombástica que ela deu? Sim. Dependendo do que tá rolando dentro dessa relação familiar, se for uma questão de uma vingança, né? Se é uma história, sei lá, o seu marido fez tal coisa com não sei quem, e aí eu tenho uma questão com você, nós somos irmãos, sabe esse tipo de coisa? Sim. Eu você sempre me apontou o dedo, mas olha quem é você. Exato. Eu acho que a gente... Aí tem os lugares dos viés, porque quanto mais... Essas são as mais divertidas. É que tem barraco que faz gravar as histórias da família, né? É o que tem barraco e faz gravar as histórias da família. Sim. Que legal. E tem mais alguma característica? Tem mais algum outro tipo? Bem que a gente conseguiu falar de bastante, né? Não, falamos de bastante. Eu acho que nesse sentido eu trouxe algumas características que podem nos ajudar a entender como nós estamos falando, como a gente está trocando, como a gente está dialogando, como é que a gente está transitando dentro dessas histórias, né? Tem um respeito, tem uma confiança, tem autenticidade, é inconsciente. Eu estou fazendo isso, né, para, de alguma forma, ter alguma... ter algum benefício sobre essa questão, né? E relacionamento é muito complexo. Sim. Inclusive, por exemplo, quem se vê vítima, né, de uma fofoca maldosa. Né? Então, aconteceu uma fofoca, a pessoa se sente vítima, né? E muitas vezes ela realmente é vítima daquela fofoca. E, assim, às vezes é um fato inventado ou totalmente modificado. Realmente, aquele fato aconteceu com ela, mas não daquela forma, né? Ou ela estava ali, mas aquilo não aconteceu. Porque algumas pessoas conseguem ignorar. Tipo, que bobagem, nem vou dar atenção para isso. E outras, elas movem um mundo para provar o contrário. Que realmente aquilo não aconteceu, a história não foi contada daquela forma. O que acontece com essa vítima da fofoca? Que ela tem esses dois tipos de comportamento. Não existe algo mais opressivo dentro da sua vida do que é você tentar provar os seus valores emocionais através do outro? Através do outro, como? Putz, eu tô aqui querendo arranjar uma briga com você, ou tentando de uma certa forma. Vamos encontrar a verdade dessa história. Histórias não existem verdades.
quando a gente começa a entender a memória, entender como a gente constrói todas essas questões, a gente percebe que assim, boa parte da nossa experiência de vida tem a ver com os nossos estados emocionais. E para uma pessoa ter que provar que ela não fez aquilo dessa forma, só se não for uma relação criminosa, que eu estou falando de uma coisa que a gente está dentro do nosso dia, dentro de uma relação social. Sim. Ela está numa relação Bem que eu pensei nisso. opressão e dominação. É porque a gente tem que falar de qual é o grau, né? Assim, se a gente está falando de um crime, a gente tem que entender que esse crime tem que ser investigado e a gente tem que chegar até o final dele. Mas às vezes o criminoso tem uma negação, né? Tem toda uma questão. E, assim, como eu tenho uma ótica de uma vivência e um olhar que nós, internamente, temos essa lembrança e uma realidade de cuidado e amor, eu percebo que muitas vezes a gente erra contando uma história ou dentro de uma troca, não porque eu quero vingar, porque eu quero fazer uma fofoca. Por ignorância? Por não saber. Por não saber. Por não saber. Assim, eu acho que o inconsciente, a relação de não saber, e que também faz parte da nossa humanidade, o não saber, né? A gente tem muitas questões com o erro, né? Erro e frustração pro adulto é algo que é terrível. É muito difícil de lidar. É muito difícil de lidar. Então, quando a gente tem a consciência de que a maioria das pessoas, elas erram, não propositalmente, porque são perversas e tudo mais, e a maioria das vezes é por ignorância, a gente consegue relevar. Consegue. Eu acho Tem mais facilidade para relevar. Eu acho que... Porque as pessoas, ela não quer ali te ferrar, ela nem às vezes sabe o que está fazendo. Sim, e aí, se for um lugar de compreender qual é o que fez ela, né? Agir daquela forma, contar aquela história, para que a jeito. gente consiga encontrar uma solução sobre isso, eu vou ficar muito feliz. Agora, se for um lugar onde a gente vai fomentar, porque eu preciso saber, eu vou falar minha verdade agora, tá faltando alguma coisa aí nos dois, não só quem contou, mas também quem foi vítima. Quem foi vítima também. Então, né? Quando eu consigo ignorar, digamos assim, que depende muito do humor do dia também, né? É por conta que a pessoa conseguiu ter a sensibilidade de falar, a pessoa agiu assim, por ignorância, talvez nem tenha sido de propósito, sei exatamente quem eu sou. E quando, dependendo do seu humor, você levar isso muito a sério, porque você também não consegue enxergar o outro, você só se vê naquela posição de vítima daquilo que te causou, nem é verdade, você nem é aquela pessoa, aquilo não aconteceu, mas você se perde. Se perde. E assim, uma coisa que a gente... Só consegue apontar o outro. Uma coisa que a gente está perdendo nas nossas histórias, e eu vou até fazer um curso de comédia agora. É contar piada. Eu também preciso. Me conta onde você vai fazer esse curso, porque eu também preciso. Ai, minhas piadas são péssimas. Eu acho que eu não vou conseguir seguir carreira. A gente ri da nossa própria história. Isso é muito difícil. Comédia. É muito difícil rir da própria história. E a gente sabe que nós estamos... E se a gente for ver a nossa vida o dia inteiro, a gente for pensar no nosso dia, né? Gente, ele é engraçado o tempo todo. O que vai acontecendo, né? O que vai Ele é mais engraçado do que trágico, ele é muito engraçado. Exatamente. E quando a gente... Tem que começar a ver assim também. Quando a gente aprende a dar risadas, né? A trazer a comédia e ser feliz com a história que você está, isso é muito mais fácil. Porque a gente deixa de querer controlar o outro e tirar, né, satisfações de lugares que talvez sejam muito difíceis. E quando eu falo para você o que é o real dentro da história, é verdade. Assim, quando eu trabalhando com teatro, trabalhando com memória, entendendo memória reprimida, a memória é algo muito potente entre nós. Às vezes ela é nossa, às vezes ela é do outro, às vezes ela é de um país, de um estado. Então, eu posso levar esse aprendizado hoje que, por exemplo, o comportamento que o outro tem, eu
tenho uma ideia de que ele teve esse comportamento por conta de quem eu sou e da vivência que eu tenho. E nem sempre é isso. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes não é isso. Assim, só Boa, isso me trouxe uma calma, uma paz. Porque o que a gente tenta fazer normalmente, que aí pode ser uma relação da empatia num lugar que é muito ruim, que é o julgamento, né? Assim, criar um julgamento sobre o comportamento do outro, Mas né? esse julgamento é a partir de quem eu sou. De quem eu Tá, sou. e pra gente finalizar, qual que é o sentimento despertado por quem teve um segredo revelado através de uma fofoca? São vários, né? São vários. São vários, mas qual é o mais comum, assim? Eu confiei em você, eu te contei algo e de repente eu fiquei sabendo que você contou isso pra alguém. Sim, nossa. Terrível, terrível. É porque assim, a gente tem que entender o que é o segredo, né? Acho que a gente tem que dar um passo atrás e falar assim, esse segredo é um segredo das relações que estão acontecendo comigo, são segredos de uma relação familiar, são segredos de uma relação empresarial, porque tem alguns segredos que quando as pessoas falam assim, eu tenho um segredo, tenho uma coisa para te contar, eu falo assim, nem conta. Nem conta, porque eu sou ansioso, eu sou uma pessoa que vou me envolver com a sua história, eu vou me preocupar com o que você está querendo me trazer, não me conta. Olha, é verdade, porque dependendo de alguns segredos de família, é melhor você não saber, porque se envolvem outras pessoas, talvez você queira contar, porque você não ache justo o que está acontecendo. Então, tem que tomar muito cuidado também em querer contar esse segredo, porque às vezes a gente não consegue guardar isso só pra gente, né? Ai, gente, o Gil me olhando assim, ele é tão gato. Muito obrigada, meu amor. Obrigado, meu bem. Gente, esse foi o That's Life de hoje. E se você gostou e está me assistindo, já se inscreve no meu canal, curte, compartilha, deixa o seu comentário e também me ouça no Spotify. Mas se você está me ouvindo, vai lá, se inscreve no meu canal. Beijo, beijo, beijo e até a próxima.